Abra no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 17, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 17. Tome comigo a palavra de Deus, a partir do versículo de número 8. Diz assim a palavra: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e o cajado de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Queridos, amados, esse relato é um momento da jornada de Israel com Deus. Com grande poder, Deus tirou o seu povo do Egito, das garras de Faraó. Com grande poder, o levou pela travessia do Mar Vermelho a pé enxuto. E ali eliminou os inimigos de Israel que ainda o perseguiam na saída do Egito. Mas andar no deserto não era algo que aquele povo estivesse habituado. Enfrentar o deserto não era algo que aquele povo tivesse a estrutura ou preparo para aquela jornada. E aquela jornada que implicava 2 milhões de vidas, 600 mil homens, mulheres, crianças. É fácil perceber que cada homem ali implicava 5 vidas, esposa, filhos. Um cálculo rápido a gente encontra 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que precisam de alimento, que precisam de vestir, que precisam de água, que precisam de habitação. 2 milhões de vidas sob a responsabilidade de Moisés. Mas eles não estavam só, o Senhor estava com eles. Deus se fazia presente com o seu povo. E indo eles peregrinando pelo deserto, eles reclamam que não havia água. Eles reclamam que estavam sedentos. Eles reclamam da situação pela qual eles passavam. Caminhando com Moisés, andando com Moisés, eles haviam passado ali pelo deserto de Sur. E a caminho no deserto de Sur ainda encontraram a fonte de água. Que imagine o alívio quando encontraram ali uma fonte de água. Quem sabe, eu faço uma conjectura, a mesma fonte que em Gênesis 16 Agar também encontrou quando fugia de sua senhora. E ela é encontrada junto a uma fonte indo no caminho de Sur. E a gente entende aqui no relato do Êxodo qual era o desespero que havia
na serva Agar, estando ali aquela fonte, e o anjo do Senhor pergunta a Agar: de onde vens, para onde vais? E o desespero que havia naquela mulher que estava grávida, é que a gente percebe aqui no relato do Êxodo que aquela fonte era de águas amargas, águas impróprias para o consumo. E tudo que alguém anseia no deserto, tudo que alguém precisa demais no deserto, são águas potáveis, águas que se possam beber. E quando Israel chega àquela fonte, 2 milhões de sedentos, mas a água era imprópria para se beber. E aquele povo reclama. E Moisés busca, na hora da crise, Moisés sabia como tratar crises, ele busca a presença do Senhor. Enquanto que alguém desfalece na crise, enquanto que alguém se desespera na crise, aqueles que buscam a presença do Senhor. Moisés busca de Deus resposta, busca em Deus direção, e o Senhor lhe mostra um lenho, e ele lança o lenho nas águas conforme a direção de Deus, e aquele lenho cura aquelas águas impróprias para o consumo, cura aquelas águas que eram salobras, que tinham sal em excesso, traz doçura àquelas águas, e assim aquele povo bebe dessas águas. Aquele povo estava vendo milagre. De dia o sol não lhes fustigava a pele, porque havia um refrigério, a presença do Senhor estava sobre eles na forma de nuvem. À noite, o frio do deserto também não lhes afligia o corpo, porque havia uma coluna de fogo que tanto aquecia como iluminava aquele povo no caminho, de modo que eles estavam sendo cuidados pelo Senhor. Mas aquele povo caminhando ainda pelo deserto, não permanecendo ali em Mara, eles caminham agora para as fontes de Elim, e haviam ali 12 fontes, que devia ser um lugar muito bom, aprazível. 12 fontes que uma para cada tribo, 70 palmeiras, para um daqueles grandes anciãos de Israel ficar, se assombrear. Era um lugar aprazível para estar em meio àquele deserto tão difícil, um deserto que tinha muito pedregulho, um deserto muito quente, 50 graus Celsius se fazia sob o sol naquele deserto. E quando eles estão ali, tão bem acomodados, mas a jornada não tinha terminado, não era momento de se acomodarem. Deus tinha feito para eles uma promessa, Deus tinha para eles um propósito, e o propósito de Deus não era ali, ainda que um oásis, mas um oásis não era o alvo, não era o lugar que Deus havia determinado para eles. Eles seguem viagem, e seguindo viagem, eles chegam, diz o versículo 1 do capítulo 17, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Que lugar bom, esse lugar para descansar. Como quem vai em uma jornada precisa de uma parada, precisa de um pouso, precisa de um descanso. Mas o versículo diz que não havia ali água para o povo beber. E não havendo água para o povo beber, novamente aquele povo reclama, novamente aquele povo murmura. Eu fico admirado com Israel. Eu fico admirado com aquela geração, porque aquela era uma geração que via milagre todos os dias. Sabe, pela manhã, logo cedo, na segunda-feira, eles levantavam e tinha o orvalho. O orvalho, depois que evaporava com o sol, deixava sementes de maná, e eles podiam colher aquela semente e se alimentar com o maná. E no dia seguinte havia novamente maná para eles. Eles viam milagre na terça-feira, tinha milagre na quarta-feira, tinha provisão de Deus. Havia uma nuvem com a presença de dia, havia uma coluna de fogo à noite. Eles vivenciavam milagre para eles parece-me era algo normal. Eles haviam normalizado o milagre. Na sexta tinha milagre, no sábado não tinha maná, mas eles tinham colhido suficiência na sexta-feira, de modo que nada lhes faltava. Eles estavam sendo cuidados pelo próprio Senhor, mas bastava faltar água, bastava faltar uma coisa. Sabe aquelas pessoas que parecem nunca estão
plenamente satisfeitas, ainda que alguém diz assim, se a gente não fizer 99, mas não fizer 100, o mundo desmorona. Tem algumas pessoas que são assim, elas não conseguem ser agradecidas, elas não conseguem ser gratas, elas não conseguem reconhecer aquilo que é feito para elas, e elas só sabem muitas vezes reclamar. Basta um pequeno motivo, basta que na mesa que a esposa fez com tanto carinho, aquele jantar ou aquele almoço de domingo gostoso, mas faltou um detalhe e alguém já é mal agradecido, alguém não reconhece, alguém já reclama. Basta tem pessoas que infelizmente são assim. Israel era assim, eles tinham um coração duro, uma cerviz tão dura, que quando chega no lugar de descanso, mas faltava água, e faltando água, eles murmuram de tal forma que Moisés, indo buscar de novo a presença de Deus. Sabe, na hora da crise, não murmure, mas busque a presença do Senhor. Na hora da dificuldade, na hora da escassez, busque a presença do Senhor. E é isso que Moisés faz, ele busca a presença do Senhor. E quando busca a presença do Senhor, o Senhor diz: Moisés, vai até o outeiro, eu vou estar te esperando lá sobre a rocha. Toma o cajado, aquele cajado com o qual você feriu o rio Nilo. Quando o rio foi ferido, o rio sangrou, as águas verteram sangue. Eu vou estar contigo, leva o cajado, eu estarei sobre a rocha te esperando, leva os anciãos contigo. E Moisés vai até aquela rocha e ele fere a rocha. Moisés, que tinha medo de ser apedrejado, Moisés que disse: Senhor, vão nos apedrejar, esse povo vai nos apedrejar. Sabe, não era Moisés que ia ser ferido pelas pedras, era a rocha que seria ferida para que Moisés não fosse ferido. Era a rocha que seria ferido para que o povo não morresse. E ele toca na rocha, ele fere a rocha, e ao ferir a rocha com aquele cajado, a rocha vai vertendo água. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que não só é a água da vida, mas ele também é aquele que foi ferido para que o pecador não fosse ferido. É dito que quando Jesus está lá na cruz e foram quebrar as pernas dos que estavam crucificados para que morressem logo, porque era Páscoa, mas procurando a situação de Jesus, percebem que ele já tinha morrido, ele já tinha entregue o seu espírito, e o soldado fere o seu lado, e ferindo o seu lado com a lança para ver se estava vivo ou não, ou morto, ele percebe que daquela ferida que faz do lado de Jesus, sai sangue e água. Sabe, sangue que purifica, água para a salvação, água que descedenta a sede. Jesus é a fonte das águas vivas. E ali Moisés, ao ferir a rocha verte água para aquele povo beber. E Moisés vai chamar aquele lugar onde eles estavam de Massá e Meribá. Massá porque houve confusão, Meribá porque ali havia contenda, e aquele povo que vivia milagre, mas não era grato, aquele povo que conhecia os milagres de Deus, mas não conhecia a Deus, se perguntava dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? E enquanto esse povo estava nessa contenda, enquanto eles estavam em Massá e Meribá, enquanto eles estavam na contenda e na confusão, eles não percebiam, mas havia um inimigo que estava à espreita, havia um inimigo que procurava uma oportunidade para atacá-los, procurava uma oportunidade para destruí-los. A palavra de Deus vai nos dizer na carta de Pedro que o nosso adversário, ele anda em derredor, ele anda em volta do nosso território, e ele procura uma brecha, ele tem um propósito, ele procura a quem possa tragar. Tiago vai escrever nos advertindo, dizendo: não dê lugar ao diabo, sabe, não dê espaço para ele, não dê brecha para ele, porque se você der brecha, se você der espaço, ele vai aproveitar o espaço para atacar. Enquanto Israel reclamava, enquanto Israel era ingrato com Deus, enquanto Israel tentava até querer apedrejar Moisés e Arão, aqueles que Deus tinha colocado sobre eles, sabe, o inimigo estava à espreita observando. Enquanto eles estavam sedentos, enquanto eles estavam em confusão, o inimigo então dizia: é agora que eu posso destruí-los.
É agora que eu posso atacá-los. É agora enquanto eles murmuram, enquanto eles reclamam. É agora enquanto eles estão no meio dessa confusão. É agora enquanto eles tentam se revoltar, estão revoltados. Eu tenho oportunidade para atacá-los. É agora enquanto eles estão desunidos. É agora enquanto eles estão falando: por que nos tiraste do Egito? A gente está com saudade lá das panelas de carne. A gente está com saudade das cebolas do Egito. A gente está com saudade da vida antiga que a gente tinha. O inimigo diz: eles estão fracos, agora eu posso atacá-los. Eles não estão adorando ao Deus deles, o Deus dele é muito poderoso. Mas quando eles estão reclamando, quando eles estão murmurando, o inimigo começa a ver oportunidade para atacá-los. E esse inimigo era Amaleque. E Amaleque, a palavra Amaleque, ela tem um sentido de destruição. Ela vem de uma raiz que significa destruir. Amaleque é o destruidor. Enquanto Israel murmurava, o destruidor estava à espreita. E diz o versículo de número 8: então veio Amaleque e pelejou contra Israel no lugar do descanso. Era para ser o lugar do descanso, mas vai se tornando o lugar da guerra. Era para ser o lugar do descanso, mas vai se tornando o lugar aonde aquele povo vai viver o primeiro ataque do adversário, aonde pela primeira vez eles vão realmente se defrontar com uma situação de batalha, com uma situação de guerra. E diz a palavra que eles são atacados em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué. Frente àquele ataque, o inimigo ataca e depois recua. Enquanto o inimigo se prepara para uma segunda onda de ataque, Moisés agora, ele diz para Josué. Ele conversa com Josué. Josué era aquele moço que acompanhava Moisés, que estava com Moisés. E ele diz para Josué. Josué tem um nome que na nossa tradução é Josué, mas a raiz é o mesmo nome de Jesus. De modo que o sentido do nome de Jesus, que é o Deus que salva, o Deus Salvador, é o mesmo sentido que tem o nome de Josué. E Moisés vai dizer para Josué, aquele moço que o ajudava: escolhe-nos homens e sai. Sabe, é na hora da guerra, é na hora da batalha que você vai saber quem são os homens de verdade. É na hora da batalha que você vai saber quem são os líderes de verdade. É na hora da guerra que você vai conhecer quem é que está do teu lado, qual é a qualidade daqueles que estão perto de você. Porque quando tudo vai bem, quando a conta bancária está gorda, não dá muito bem para você saber como é a personalidade de alguém. Mas é na hora da batalha, é na hora que o inimigo empunha a espada, é na hora que alguém percebe: eu estou correndo aqui o risco real de morte, que você vai conhecer a estrutura de cada pessoa. E por isso é dito para Josué: escolhe, não qualquer homens, mas escolhe homens que estejam dispostos à guerra, escolhe homens que confiem no Senhor, que não se abalem diante da batalha, porque a palavra diz acerca do Senhor que dele é a guerra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. E o salmista diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, eu serei exaltado entre as nações. A palavra diz que o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos, ele é aquele que tem todo o poder, ele é aquele que tem toda a autoridade na guerra. E é dito: escolhe esses homens e sai. E peleja contra o destruidor amanhã. Peleja contra Amaleque amanhã. Aí Moisés tomou uma outra direção. Eu estarei, não na batalha, eu estarei não na frente de guerra, eu estarei não embaixo com você enquanto você peleja. Mas Moisés aqui dá uma informação nova, e é a partir daqui que eu quero que você entenda a revelação da palavra de Deus. É quando Moisés diz: eu estarei no cume do outeiro, eu estarei em cima do monte. E ele diz: e o cajado de Deus estará na minha mão. Veja, até aqui, até essa altura do texto, esse instrumento era o cajado de Moisés. Quando Moisés apacentava ali os rebanhos de Jetro, era o cajado de Moisés. Quando ele fere o Nilo, era o cajado de Moisés. Quando Moisés, com aquele cajado, fere ali as águas, levantou o cajado diante do Mar Vermelho, o mar se abriu, era o cajado de Moisés. Quando Moisés, ele toca na rocha, ali naquele lugar de descanso, e ainda era o cajado de Moisés. Mas depois que Moisés tinha tocado na rocha, que é símbolo do Senhor, depois que Moisés tinha tocado
cajado na fonte das águas, que é símbolo do Senhor. Esse cajado, ele tem um novo propósito. Ele tocou aquilo que é santo, ele tocou aquilo que simboliza o próprio Senhor. Agora esse cajado não é mais de Moisés, não é mais o cajado de Moisés. Moisés diz, não é mais o meu cajado, agora é o cajado do Senhor. Agora é o cajado de Deus. Não pertence mais a mim, mas pertence a Deus. Porque tudo que toca ao Senhor, tudo que se aproxima do Senhor, tudo que se envolve ao Senhor, agora pertence ao Senhor. É como aquele que a vida é entregue ao Senhor. A vida não é mais sua, a boca não é mais sua, as mãos não são mais suas mãos, os pés não são mais seus pés, a cabeça não é mais sua cabeça, agora pertence a Deus. Porque nós não somos de nós mesmos, diz a palavra, mas nós somos comprados com um preço tão alto. Nós somos comprados não com ouro nem prata, diz Pedro, mas somos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou, olha, ele pagou adiantado pela nossa vida. Ele pagou, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus pagou por mim e por você de maneira antecipada. Ele pagou um preço pelo nosso resgate, ele pagou um preço pela nossa vida. Por isso, aquele cajado que tinha sido instrumento para servir aos propósitos de Deus, não é mais o cajado de Moisés, agora aquele é o cajado de Deus. Veja, eu fico me perguntando, Senhor, por que é que Moisés sobe ao outeiro quando a guerra estava embaixo? Por que é que Moisés sobe ao outeiro quando Josué pelejava embaixo, quando Amaleque desembanhava espadas embaixo, quando os lanceiros estavam embaixo, quando os guerreiros lutavam embaixo, quando Josué e os soldados de Israel pelejavam embaixo? Por que é que Moisés não estava embaixo com eles? Por que é que Moisés estava em cima do outeiro? E diz a palavra, veja, eu estarei no outeiro e o cajado de Deus estará na minha mão. E diz o versículo 10, e fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas, outra vez a informação, mas Moisés, e agora não só Moisés, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Eles estão em cima. Moisés, Arão e Hur estão no outeiro e Josué está embaixo. Por que essa diferença? E examinando a palavra e conversando com o Espírito Santo, Deus me mostrou uma coisa. Ele disse, meu filho, é que na guerra existem duas frentes. E ele me fez recordar, na Segunda Guerra Mundial haviam duas frentes. A gente conhece dos filmes de Hollywood a frente ocidental, aonde há o embarque nas praias da Normandia, aonde existe o desembarque ali em Calais, aonde na praia de Omaha, enfim, há o grande desembarque e o Ocidente e as forças americanas e inglesas e os aliados vão retomando a Europa. Só que havia uma outra frente menos conhecida, aonde a carnificina era muito maior, aonde milhares e milhares tombavam todos os dias, era a frente oriental. Aquela frente era uma frente de batalha ainda maior, era uma frente de batalha ainda mais séria, e nada adiantava vencer na frente ocidental se não se tivesse vitória na frente oriental, aonde a guerra era ainda mais cruenta, aonde a cidade de Leningrado foi totalmente destruída, dizimada, e ficaram apenas os escombros de Leningrado. Aquela frente de batalha era a maior batalha da Segunda Grande Guerra. E o Senhor falava ao meu coração dizendo, meu filho, o que acontece é que na vida humana e na vida espiritual existem duas frentes de guerra, existem duas frentes de batalha. Existe a batalha natural, essa batalha que você vê no dia a dia, quando alguém está me servindo, quando alguém está em família na minha presença, e há uma batalha, uma guerra, há uma militância, alguém diariamente enfrenta problemas, alguém diariamente enfrenta dificuldades, mas existe, querido filho, uma outra frente de batalha que alguém não vê, existe uma outra frente de batalha que muitas vezes é ignorada e é desprezada. E eu disse, Senhor, que frente de batalha é essa? E ele me disse, é a frente de batalha espiritual. E olha, meu filho, saiba uma coisa, aquilo para prevalecer
para ter vitória aqui embaixo, a minha igreja, o meu povo precisa entender aquilo que já está na minha palavra. Está dito na palavra do Senhor, que porque diz, segundo Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O Senhor me dizia, existe uma frente de batalha espiritual que muitas vezes é esquecida, que muitas vezes é relegada, e é por isso que na frente de batalha natural alguém perece, na frente de batalha natural alguém vai caindo ao fio da espada, na frente de batalha natural o destruidor vai avançando. E eu continuei examinando as escrituras dessa conversa com Deus, e diz aqui a palavra, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, o destruidor, ou seja, Amaleque, prevalecia. Sabe, eu quero fazer uma ilustração aqui com a Bíblia. O cajado de Deus, quando Moisés estava na frente de batalha, era a frente de batalha espiritual. A frente de batalha era no outeiro, porque essa batalha é de cima, não é de baixo. Moisés estava no cume do outeiro, o cajado de Deus estava nas suas mãos, e ele levantava o cajado de Deus. Quando Moisés erguia o cajado, quando você ergue a palavra, quando você coloca a palavra em evidência na sua vida, quando você coloca a palavra em evidência na sua família, quando você prega a palavra. Eu me lembro de um pregador muito famoso lá americano, e ele fazia culto da libertação, ele fazia culto da unção com óleo, ele fazia culto da vitória, ele fazia culto disso, culto daquilo, e ele ungia o povo, e o povo era ungido, e havia a unção usada de forma indiscriminada para tanta coisa. E um dia aquele pregador foi conversar com Deus e disse: Senhor, eu faço o culto da vitória, o povo vem, mas eu faço o culto da libertação, o mesmo povo que está vindo agora, o povo que teve vitória agora quer ser liberto, e eu faço o culto disso e o culto daquilo, e unjo o povo, e o povo vem, e o povo continua vindo, mas eu percebo que é o mesmo povo. Que aqui está acontecendo? Será que não houve libertação? Será que não houve vitória? E houve uma resposta de Deus ao coração daquele pregador, dizendo para ele: meu filho, você quer resolver com o óleo da unção, você quer resolver com o uso do óleo da unção aquilo que só o poder da minha palavra pode resolver. Apresente a minha palavra, pegue a minha palavra. Em outras palavras, pegue o meu cajado, o cajado de Deus, e deixe em evidência, levante o cajado de Deus. Quando você mantém o cajado de Deus levantado, aqui embaixo, aqui na frente natural, aqui na frente do dia a dia, no casamento, na família, no trabalho, há uma resposta, há um reflexo. Você prevalece a vida do teu filho, prevalece o teu trabalho, prevalece a tua saúde. A enfermidade vem, no mundo tereis aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A doença pode até se apresentar, mas tem socorro da parte do Senhor, tem cura da parte do Senhor. O desemprego pode até se apresentar na tua vida, porque Amaleque está em volta, ele está em derredor. Existe uma batalha, existe uma guerra, mas a palavra diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Eu não luto contra o meu patrão, eu não luto contra governo A, B ou C ou D, eu não luto contra a economia, eu não luto contra o meu vizinho, eu não luto contra o meu irmão, eu não luto contra o meu pastor. A minha luta não é contra as coisas naturais, a minha luta é espiritual, é contra principado, potestade, é contra as forças tenebrosas da maldade que estão nas zonas celestiais, influenciando aqui embaixo o sistema mundial e o mundo natural. E para vencer essa batalha é preciso que da frente espiritual alguém pegue o cajado, alguém pegue a palavra e coloque em evidência. Olha, levante a palavra da sua vida, ame essa palavra, leia essa palavra, se alimente da palavra, viva conforme a palavra, ande no caminho da santificação, ande na presença do Senhor, adore a Ele, adore em espírito, adore em verdade. Não seja religioso, mas seja salvo em Cristo Jesus o Senhor. Coloque a sua vida na presença do Senhor, levante, deixe o desânimo. Desanimado não adora, desanimado não vem a culto, desanimado não vem a escola dominical, desanimado não evangeliza, desanimado não faz a obra. E quando o desânimo chega, o cajado, as mãos vão ficando pesadas. Moisés, diz o texto, ele tinha as mãos pesadas. Primeiro é dito que ele tinha a língua pesada. Se tinha uma pessoa, sabe, que já tinha 2 décadas, era bem rodado, mais de 80 anos, se tinha um homem que não devia estar na frente de guerra, era Moisés. Se tinha alguém que
que podia dizer: olha, Josué, luta lá porque eu vou ficar na tenda, luta lá porque eu já sou muito idoso. Mas Moisés, mesmo com o peso dos anos, ele sobe no outeiro, apesar dos anos pesarem sobre ele, apesar dos anos estarem sobre ele, pesa os seus braços, porque manter o cajado levantado não é fácil. Manter em evidência o cajado de Deus o tempo todo levantado exige muito esforço. E Moisés podia dizer: é muito esforço para mim, eu vou ficar na tenda. Mas os anos de Moisés não eram desculpa para ele não fazer. Moisés não era desanimado, Moisés era animado. Ele era animado como era animado aquele homem que foi com Josué. Entre aqueles 11 espias havia Caleb, e Caleb é um daqueles que não desanima quando os 14 desanimam, ou melhor, quando os 10 desanimam, quando os 10 espias semeiam desânimo no meio do povo. Josué e Caleb diziam: não, se o Senhor estiver no nosso meio, se o Senhor estiver conosco, a gente vai prevalecer. E quando os anos passam, e agora Caleb tem 80 anos, ele vai na presença do seu líder Josué, e diz: Josué, o Senhor prometeu por boca de Moisés que a terra que eu espiei, que a terra na qual eu andei, ele me daria. E Moisés diz, e Josué diz: você já tem, Caleb, 80 anos. E ele diz: eu tenho 80 anos, mas eu não tenho desânimo, eu ainda tenho o mesmo vigor, eu ainda tenho a mesma força, eu ainda tenho a mesma coragem para entrar e para sair a guerra. E Moisés e Josué vai dizer: vai, Caleb. E Caleb vai, e ele vence os gigantes que estavam sobre a terra. Sabe, querido, Moisés tinha tudo para dizer: não, meu filho, não, eu vou ficar na tenda. Mas ele toma o cajado de Deus e ele coloca o cajado de Deus em evidência. E quando o cajado de Deus estava em evidência, quando a palavra estava em evidência, quando a comunhão estava em evidência, quando Moisés se voltava para cima, a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. Quando ele se voltava para as coisas que são de cima, ele prevalecia embaixo. Israel prevalecia embaixo, Israel avançava embaixo. O exército de Israel ia avançando, ia ganhando território contra o destruidor que avançava. É quando você busca a presença, é quando você me buscareis e me achareis, quando fizer de todo o coração, que o teu casamento tem vitória, que a tua família tem vitória, que a tua família avança, que desviado, que está afastado na tua família, torna para o caminho do Senhor, que as portas fechadas vão abrindo, que a enfermidade vai saindo, que o devorador se afasta, o migrador se afasta, o destruidor bate em retirada, porque ele anda em derredor, mas ele procura quem possa tragar. Mas quando olha para você, você está voltado para cima, você não abre mão da guerra espiritual, você não levanta de manhã sem conversar com Ele, não passa o dia sem ter comunhão com Ele, não adormece sem conversar com Ele, você anda e vive na presença dEle. A palavra diz: orai continuamente, orai sem cessar. Mas nós somos humanos, nós estamos vestidos de carne. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, como dizem os jovens, fala sério. Fala sério, hein, Kennedy? Como é que a gente mantém o cajado levantado o tempo todo? Quem é que consegue, Senhor? Ficar com a mão erguida o tempo inteiro. Se a gente ficar só 10 minutinhos, já dói o braço, já dói tudo. E é o que acontece com Moisés. Ele não conseguia manter levantado o tempo todo. Mas ele não estava só. Ele levou com ele Arão e Ur. E a Bíblia diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, é dito: eu estarei presente, eu estarei no meio. Sabe, Josué pelejava embaixo, e Josué é símbolo do Senhor Jesus. Jesus diz: quando eu tiro as minhas ovelhas para fora, eu vou na frente delas. Quem estava naquela peleja lá embaixo era o próprio Senhor, lutando e vencendo o destruidor, pelejando contra o destruidor, dando vitória ao seu povo. Mas para que a vitória aconteça aqui no mundo material, você não pode destituir aquele que peleja por você. Você não pode destituir aquele que você constituiu sobre a tua vida, aquele a quem você entregou a tua vida. A ligação com Ele, a comunhão com Ele não pode ser quebrada, não pode ser interrompida. Ele é o teu advogado fiel. Quem dá uma procuração precisa sustentar a procuração do advogado. Não adianta você passar a procuração hoje e amanhã você tirar a procuração, o processo vai parar. Você não pode interromper o processo de adoração, o processo de comunhão. Ser fiel até o fim.
É permanecer que nos dá a vitória. Mas a gente cansa nesse processo, é natural. Alguém desiste, alguém cansa. E Moisés cansou. Moisés ia cansando, mas ele tinha o apoio de Arão e Hur. Ao de houverem 2 ou 3 é a igreja. Está escrito: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As nossas armas não são naturais, não são humanas. As nossas armas são espirituais em Deus. Então Arão e Hur percebe que Moisés está exaurido nas suas forças. Aí eles arrumam uma pedra ali perto. Eles não percebiam, mas ali perto tinha uma rocha que não se abalava. Ali perto tinha uma rocha preparada. Ali perto tinha uma rocha escolhida. Ali perto tinha uma rocha de direção, uma pedra de esquina. Ali perto tinha uma rocha estruturada. Ali perto tem uma rocha que não se cansa. E eles dizem: vamos pegar essa rocha, vamos colocar aqui perto de Moisés, para que Moisés possa sentar. E Moisés cansado, Moisés, sabe, já exaurido, ele senta em cima daquela rocha. E quando ele se senta naquela rocha, todo o peso, toda a fadiga, tudo quanto lhe pesava sobre os ombros, ele sente refrigério, ele sente descanso. Há um convite para você quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão oprimidos, vem a mim, pode sentar na rocha, eu vos aliviarei. Está escrito: alívio de Deus para você, há descanso de Deus para você. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Moisés se senta na rocha, Arão e Hur, que estava de pé, segura no braço de Moisés, segura agora nas mãos de Moisés. A ajuda estava chegando. Sabe, você pode passar por lutas, você pode passar por batalhas, mas você não está só. Deus está provendo ajuda. Aquele que está na igreja, aquele que está no meio do seu povo, não está só. Há a presença de Deus. Alguém que ainda de madrugada levanta pela madrugada e diz: Senhor, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva. Alguém que ainda se levanta e ali no círculo de oração ora por você. Alguém que ainda intercede por você. Alguém que ainda apresenta a tua vida, irmão. Senhor, abençoa o irmão Antônio, abençoa a irmã Maria. Pai, abre a porta para o teu filho que está desempregado, tua filha que precisa de emprego. Senhor, teu servo, tua serva que está lá no hospital passando por tratamento, visita ele, visita ela. Senhor, dá a saúde dele, dá a saúde dela. Você não está só, você não está só, você não está só. Tem socorro de Deus para a tua vida, tem socorro de Deus na tua história. E quando Moisés, Arão e Hur, em união, em um só pensamento, sentados sobre a rocha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e vai pela barba, a barba de Arão, e desce até a orla do seu manto. Ali o Senhor ordena a bênção e a vitória. Quando eles estavam unidos na presença do Senhor, quando a igreja marcha unida, quando a igreja permanece unida, quando o cajado na igreja permanece levantado, quando a igreja tem cajado levantado, oh aleluia! Pode ser que Moisés esteja cansado, pode ser que Moisés esteja exaurido, mas tem alguém que vai dizer para Moisés: Moisés, não me entrega o cajado não, não desiste do cajado não, segura o cajado, mantém o cajado. Aí Moisés diz: mas eu estou tão cansado, olha, conta comigo, ainda tem Arão e Hur para segurar o cajado. Moisés, eu estou aqui do teu lado, você não está só, você não precisa entregar o cajado, você não precisa desistir, segura o cajado, porque eu vou segurar com você, eu vou segurar a tua mão, para que você sustente aquilo que Deus entregou, para que você prevaleça, para que Israel prevaleça, para que a igreja prevaleça, para que as famílias prevaleçam. Meu querido, minha querida, são duas frentes de guerra. Muitas vezes você vê somente a frente natural, mas a guerra não é vencida aqui, no vertical, no horizontal. A guerra é vencida aqui, de baixo para cima. Levanta o cajado nessa manhã na tua vida. Levanta nessa manhã o cajado na tua vida. Eu encerro te dizendo que é assim, diz a palavra, que Amaleque foi desbaratado. E é assim que Amaleque será desbaratado na tua vida. Olha, querido, querida, após a guerra,
Moisés vai erigir um altar. Altar fala de adoração. Adora em espírito e em verdade. Ele também chama aquele altar de o Senhor é minha bandeira. E eu ilustro para você isso, lhe dizendo que aonde existe quartel, existe bandeira. Existe um mastro e toda manhã os militares se perfilam diante do mastro da bandeira. E eles fazem algo que tem um sentido espiritual, eu quero aplicar para você aqui nessa manhã. Eles tiram a bandeira que foi usada no dia de ontem e trocam por uma bandeira nova. E colocam a bandeira de volta no lugar. Sabe, a bandeira não pode estar suja. A bandeira não pode estar rota. A bandeira precisa ser renovada todos os dias. Eu te convido diariamente a ter esse encontro, este renovo com Deus. O maná de ontem ficou de ontem. A mensagem de ontem foi a mensagem de ontem. Mas Deus tem uma mensagem nova para você. Deus tem uma experiência nova com você. Deus tem uma comunhão nova com você. E se você cansar, Ele é aquele que renova as tuas forças. Você não está só. Há uma rocha na qual você pode se apoiar. Se você ainda não conhece esta rocha, se você tem vivido esta vida, vivido batalhas e tem sido derrotado porque o destruidor tem avançado sobre a tua vida e tua família, eu te convido nesta manhã a resolver o problema da frente espiritual. E havia a rocha é Jesus, e fazer com Ele uma aliança e a entrega da tua vida. O convite dele é: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Que o Senhor te abençoe. Com esta palavra eu encerro o programa.